Tudo bem? Tava reciclando sentado. Já pra cá, vi. Quer participar da velha ligação. Pessoal, os meninos estão aqui, eles estão um pouquinho com vergonha ainda. Eles já vão perder. Bora. E esse daqui é meu colega Douglas. Tá muito interessado também em ler o livro. Ah, que legal. E esse daqui ali que tá fugindo ali com vergonha é Paulinho. Olá, Paulinho. Gostaria de... Vocês gostariam de abrir como vocês abriram naquele dia? Sim, nós podemos. Pode ser? Quem é que tu queres que faça a oração? Quem vai fazer a oração agora é Isis. Quem? Eu? Como é teu nome, né, Isis? O meu é Inês. Inês. Então faça a oração. Estava lá quase. Tá bom, eu vou fazer a oração. Pai Celestial, obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade que estamos aqui para ter com o Melquisedeque e com os seus amigos, para aprender mais sobre o teu Filho Jesus Cristo e também sobre a Igreja. Por favor, abençoa-nos com o teu Espírito para que todos possamos ter mais esclarecimentos e também podemos responder às perguntas um do outro e que também possamos estar sempre em paz contigo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos começar. Você poderia falar um pouco sobre a igreja, a doutrina, um pouquinho para eles? Posso? Podemos. Então, se a Sorrentina vai explicar aqui um pouco. Pronto. Começa você. Tá, então eu vou começar. Bem, então a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é uma igreja viva. Então ela foi sempre estabelecida por Jesus Cristo e nós acreditamos que é a Igreja de Jesus Cristo restaurada na Terra. Então ela veio outra vez para a Terra, depois de muitos anos, quando os apóstolos foram mortos e também Jesus Cristo ascendeu aos céus. Então depois desse tempo de confusão, tinham muitas igrejas, o profeta Joseph Smith, ele restaurou a igreja. Então a Igreja de Jesus Cristo tem as bases dos ensinamentos de Jesus Cristo, mas nós também temos este livro aqui, que é o livro de Mórmon. Que esse é o livro que o Melquisedeque provavelmente falou para vocês. Então esse é um livro que foi... Quando Joseph Smith, o profeta, restaurou a igreja, ele traduziu esse livro. Esse livro tem registros de pessoas que estavam vivendo no continente americano. Então a gente pode aprender mais com ele sobre Jesus Cristo. Então, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a gente lê a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. A gente também tem um outro testamento de Jesus Cristo, que é o livro de Mórmon. Isso. Faz sentido para vocês? Alguma pergunta? Diga aqui para deixar seu nome. Deixa eu... Sobre o que tu falaste. Ela falou agora sobre o livro dos Mormons, correto? Qual a idade do livro de Mormons? A idade? Sim. Então, o livro de Mórmon é muito antigo. Então, ele foi escrito há 600... Ele foi escrito, assim, no meio de 600 anos antes de Cristo e 400 depois de Cristo. Então, ele é muito antigo. Ele está nesse período de tempo. Ele é já muito antigo e depois, em 1830, Joseph Smith é que ele traduziu o livro. E assim, no meio dessa tradução, quais são os livros que temos no livro de Mormons? É que nem uma Bíblia, pequena biblioteca? Isso. Então a gente tem Vou mostrar para ti. alguns livros. Então a gente... Aí está o sumário. Então a gente tem primeiro, segundo Nefe, Jacó, Enos, Jarom, Omni, Palavras de Mórmon, Mosias, Alma, Elamã, terceiro e quarto Nefe, Mórmon, Éter e Moroni. Esses daí são os livros que tem dentro do livro de Mormons, correto? Aí, para nós vamos aqui pedir alguma quantidade de livros, em média de 6 a 5. Tem na medida aqui em Mossoró? Calma, como assim? Nós poderíamos pedir para nós ler o livro, 5 livros, porque tem um dele e outro deles, e mais 2 amigos meus que não podem vir para a ligação. Podemos?
Você falou no grupo, ô Melquisedeque, você falou no grupo que você ia pedir pra alguém pegar. Que dia pra gente combinar certinho? Aí nós vamos ver com o grandão aqui. Um táxi. Não, vamos mandar um taxista. Aí vocês podem deixar onde ele está ou ele tem que ir até lá na igreja? Você só precisa mandar o endereço Só? e a gente pede pros missionários te encontrarem lá. Encontrarem o táxi lá. Tá ótimo. Agora voltando ao assunto de livro de Mormons. Quando o livro de Mormons é mais antigo que a própria Bíblia? Acho que não. Não? Não é. Porque a Bíblia ela conta desde Adão, né? Adão e Eva. Desde quando o mundo foi criado em Gênesis. E o livro de Mormon é escrito no reino, ele começa a ser escrito no reino de Zedequias. Sobre tua igreja, o batismo da igreja são com quantos anos, em média? O Elder Arias pode explicar aí para ti. Pronto. Então a idade do batismo, ele pode ser feito, né, corretamente, com 8 anos. Quantos anos cada um de vocês tem? Esse daqui tem 56, Tem um 14. esse 212 Meu de 60. e eu tenho 14. 14. Quanto que o Jesus tem? 29. 68. 29. 12. 29. 12? 29? Sim. Que isso? 29. Então tá bom, 29. Aí sim. Muita experiência de vida já. Né? É quase a minha Pronto. idade, eu tinha devendo multiplicar. E isso, então, mas vocês sabem o porquê que o batismo ele é feito com 8 anos? Por quê? Pronto. Primeiro, porque essa foi a idade que Deus ele escolheu por revelação para os profetas atuais. Segundo, que essa é uma idade em que a gente já tem consciência. Quando vocês tinham 8 anos, vocês começaram a aprender o que era certo e o que era errado, né? Você sabe Que não podia bater no amiguinho, não podia chutar, não podia mentir a idade, não podia fazer essas coisas, né? Mas vocês estão mentindo a idade. Ah, mesmo, já. Ó, esses aqui já não podem se batizar, viu? Já me deu Mas então beliscando. com 8... Ele tem 14 já tá me beliscando aqui, viu? Eita, que isso? Mas então é por isso que a gente tem que a gente pode se batizar com 8 anos. É essa idade que a gente começa a fazer essas coisas. A entender o que é certo e errado. Mas aí, então, Tá bom? me tire uma dúvida. Cheiro? Jesus Cristo, a quem nós devemos seguir? Nós somos igrejas evangélicas, vocês são evangélicos, digamos, não evangélicos, cristãos, correto? Se nós somos Aham. cristãos, nós estamos seguindo a doutrina de quem? De Cristo. Cristo. Aí qual foi a idade que Jesus Cristo se batizou? 30 anos. 30. Mas você sabe qual a média do judeu naquela época se batizar? Não faço ideia. A média dos judeus era 12 anos. Que onde Uhum. eles, a partir dos 12 anos, eles já podiam se casar, essas coisas. Aí o que acontece? Aqui mesmo, onde nós moramos, muitos de nós se batizamos com 12. Aqui todo mundo já é batizado com 14 anos. Só que a idade mínima é 12. Isto com base no judeu antigo, que era onde Jesus Cristo morava. Aí, da onde surgiu essa idade de 8 anos para vocês? Pronto. Eu gostei muito que você falou do batismo de Jesus Cristo, né? E assim como ele não foi batizado na mesma idade que os antigos, né? Que naquela época eles eram batizados. Ele fez o batismo como um exemplo. Ele não precisava. Ele já era perfeito. Então, o batismo dele foi para dar o exemplo pra gente. Então, uma pessoa que sabe o que é certo e errado, tem a idade de consciência, feito nas águas. Ele foi batizado no rio, né? Sim. Isso, então, ó, tem que ter a idade, tem que ser feito nas águas, não pode ser uma gotinha na cabeça, nem nada desse tipo. E tem que ter também uma pessoa chamada por Deus, que tenha o poder e a autoridade dele, o sacerdócio.
Então naquela época foi João Batista, né? Sim, que Então estava você- no... era encoberto de preparar o caminho para Cristo. Isso, exatamente. Então tem que ter esses 3 pilares pro batismo. Tá bom? Mas, digamos, Jesus Cristo foi batizado porque era uma necessidade dele ser batizado para que se cumprisse o que estava escrito sobre ele. Tanto que quando João Batista não queria batizar ele, ele disse isto. Aí, o que aconteceu? Porque Cristo demorou até 30 anos. O que acontece? Cristo iniciou seu ministério com qual idade? 30 anos. Então, ele estava esperando ter maturidade o suficiente, digamos assim, para poder se batizar. Por isso que ele não se batizou antes. Isso, por isso que é importante ter a idade certa, né? Uma idade em que a gente esteja preparado para seguir Jesus Cristo. Aí eu acho, no meu ponto de vista, que 8 anos uma pessoa não está preparada para iniciar seu ministério. Ou sim? Olha, Melquisedeque, o problema dos 8 anos não é que são 8 anos, é uma idade mínima. Então não é para começar o nosso ministério, mas sim para entrarmos numa promessa com Deus. Porque o batismo é realmente uma promessa. Eu tenho aqui um sticky note. Eu tenho aqui uma coisinha, ela está em inglês, mas eu vou traduzir para ti. Vai, por favor. Tá bom. Então, tem aqui várias razões porque nós nos batizamos, né? Então, a primeira é porque nós queremos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Quando nós temos 8 anos, nós já temos a sabedoria do que é certo e o que é errado e temos a idade da contabilidade. Então, quando nós já somos... já sabemos por nós próprios o que é o certo e o errado. Então, é por isso que nós somos batizados aos 8 anos. Não, tipo... Pode não ser aos 8, pode ser aos 8, pode ser aos 10, aos 20, aos 30, aos 40, mas os 8 é a idade mínima. A segunda razão por que nós somos batizados aos 8 anos, como membros da igreja, se nós nascemos no convênio, se nós nascemos dentro da igreja já com os nossos pais, nós queremos seguir os mandamentos de Deus. E o mandamento de Deus é para nós sermos batizados. Então, essa também é uma razão que nós somos batizados aos 8 anos, se entrarmos na igreja pelos nossos pais. Depois, a terceira razão é para nós seguirmos o amor de Jesus Cristo. Para seguirmos e para mostrarmos que nós amamos Jesus Cristo. E a quarta é para receber o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é o Espírito Santo entrar dentro de nós e estar sempre connosco, como um companheiro, como um amigo que nos guia em todas as situações. Então, ele vai estar sempre connosco e é uma promessa que Deus nos dá quando nós prometemos outras coisas. Então, no batismo, nós prometemos várias coisas. Nós prometemos sempre servir a Deus e servir aos outros. Essa é a primeira promessa. A outra promessa é que nós vamos sempre seguir os mandamentos de Deus. A terceira é que nós vamos pôr o nome de Cristo nos nossos peitos. Não literalmente, mas no nosso coração. Para nós sempre representarmos Jesus Cristo no nosso coração. E o quarto é perseverar até ao fim. Então, sempre fazer todas as coisas que nos vão levar a Deus. Então, é por isso que nós, por exemplo, eu nasci e os meus pais já eram membros da igreja quando eu nasci. Então, quando eu fiz 8 anos, eles perguntaram-me, tu queres ser batizada? Tu queres mostrar o teu amor pelo Pai Celestial, por Deus? E eu disse que sim. E nesse momento, foi o meu ponto de começo para seguir a Jesus Cristo e para dizer, eu estou pronta para seguir-te a ti e eu quero seguir o teu exemplo. Então, não é uma idade que, claro, os judeus seguiam, também Jesus Cristo não seguia essa idade, mas nós temos profetas hoje que nos guiam e que eles também recebem inspiração de Deus hoje. E foram esses profetas que também receberam essa inspiração de Deus e Deus lhes disse, agora as crianças podem ser batizadas a partir dos 8 anos. Porque nós sabemos que uma criancinha não precisa de batismo, elas não pecaram. Então, nós sabemos que 8 é a idade mínima, mas daí para a frente toda a gente pode ser batizado. Aí, no caso, esse batismo, já contando aquele batismo que vocês contaram para mim na ligação passada, sobre após a morte, que liga, você se batiza assim? Então, eu tenho uma pergunta sobre isto. Como a visão da vida após a morte, incluindo o céu e a ideia de exaltação, digamos assim, afeta a forma como os mormons vivem suas vidas? Uma boa pergunta.
Pera, não entendi a pergunta, não. Como é que ver a vida depois da morte e a exaltação muda a perspectiva que nós vivemos a vida? Afeta. Isso afeta o modo de viver. Quando a gente tá vivendo. Isso. Bom, todas as nossas escolhas que a gente faz, elas afetam a nossa salvação depois. A Sister Azevedo comentou na ligação passada sobre como todas as coisas que a gente faz, a gente comentou... Lembra que a gente comentou pra ti todas as coisas que vão acontecer com a gente depois da morte? Sim, sim. Então, parte das coisas, uma hora a gente vai ser julgado por todas as nossas ações aqui na Terra. Quando a gente está aqui, uma das boas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, é o batismo. A gente está decidindo tomar o nome de Jesus Cristo por nós. Então, todas as nossas boas ações podem nos ajudar na nossa exaltação depois. Sim, mas assim, como é que a pessoa morta pode aceitar um batismo nosso aqui na Terra? Pronto. Bem, Então, eu gosto de pensar assim, Melquisedeque. Deus, ele é um Deus muito justo, né? Ele é um Deus de justiça. Uhum. Pronto. Então, imagina duas pessoas. Uma conheceu Jesus Cristo, uma ela escolheu ser batizada. Deram essa chance para ele, né? Ah, aceito e tudo mais. Agora a outra, ela nunca aceitou. Porque nunca ofereceram para ela, não conheceu Jesus Cristo. Ela nasceu no Japão. Isso significa que ela vai ser condenada? Não, Eu acho que não, né? Aí já é diferente. Não seria justo. Aí nós entramos no período de lei, antes de Cristo. O que é isso, Mel? Que estou falando de você não conhecer o Jesus, mas você vai ser salvo de acordo com suas obras. Porque mesmo você sendo... Aí já entra o modo que vivemos. Hoje mesmo nós temos fé em Deus, nós precisamos ter boas obras para receber galardão no céu. bem, Isso. Opa, pode falar, Ceci. tá bom. Ok, nós vamos desenhar aqui no quadro para tu entenderes melhor. A Sister Correntina, ela vai pintar para mim. Ok. Então, nós temos a Terra, né? Sim, sim, sim. Então, nós temos a Terra. Quando nós morremos, vamos dizer que isto é a Sister Sorrentina, ela morreu. Uhum. A Sister Sorrentina morreu, ela fez boas obras, mas ela nunca conheceu Jesus Cristo, tá? Ela nunca soube quem é Jesus Cristo. Ok, então quando nós morremos, nós vamos para um outro mundo. Que é o seio Assim, de Abraão vou dizer. ou Hades, correto? É o mundo espiritual, nós chamamos de mundo espiritual, tá? E no mundo espiritual, o nosso corpo e o espírito separam-se. Então, o espírito só o espírito é que vive aqui. Olha, a Sister Sorrentina aqui, bem bonita. Ela vive aqui, mas eu estou aqui, tá? Eu estou na Terra a viver a minha vida. Bem, ela fez boas obras, mas ela nunca conheceu Jesus Cristo. Mas se ela nunca conheceu Jesus Cristo, como é que ela vai ser salva, né? Ela pode ser salva pelas boas obras, porque ela foi uma boa menina. Mas ela não pode receber o todo das bênçãos, porque ela nunca soube o que era Jesus Cristo, né? Então eu, Inês Azevedo, eu vou ao templo, tá? Deu tempo, tá? E eu vou ao templo e vou fazer o batismo por ela. E eu vou dizer, tá, eu tenho aqui o papelzinho da Alice e eu vou batizar por nome dela, em lugar dela. E eu vou batizar por ela. E ela agora, aqui no mundo espiritual, antes de eu fazer o batismo dela, ela está a aprender mais sobre Jesus Cristo. Porque há outros espíritos aqui que estão a ensinar a Sister Sorrentina sobre Jesus Cristo. E ela diz, uau, eu nunca sabia disso. Então eu vou saber agora. Então ela está super feliz, olha aqui ela feliz, e ela vai dizer, alguém está a fazer o batismo por mim. Eu vou aceitar. Então agora ela é aceite e ela pode agora ser julgada de modo justo. Porque ela sabia de Jesus Cristo, ela fez boas obras, mas por causa da sua fé e por causa dela estar aqui no mundo espiritual e aceitar Jesus Cristo na vida dela, ela agora pode ser salva na bênção maior, que é a exaltação. Sim, Faz sim. sentido? Faz um pouco. Agora me tire mais uma coisa. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 19, que nem eu falei a seguir. Qual livro? Qual livro? Lucas. Peraí, a gente vai abrir aqui. 16 e 19 a seguir. Lucas 14, né? 16.
Desculpa. Lucas 16. Tá, continua. 16 e 19. Uhum. Lá fala sobre o rico Lázaro. Tá, sim, fala sobre o Lázaro, que ele morreu, né? Sim. Veja só, o rico não ouviu falar sobre Cristo. Veja só. Onde é que ele estava, segundo a leitura? A seguir, Calma aqui. aonde o rico foi parar depois? Ele nunca ouviu falar em Cristo. Para onde é que ele foi parar? Ele foi parar o rico. Sim. Eu não sei. Eu tenho aqui as escrituras, mas ele está em inglês, eu não sei. Continua com a tua história. Aí diz que ele foi parar no abismo, correto? Se tu for ver Isso, não vi. na frente a seguir aí. Ou seja, aí por que ele não ter... E Lázaro, porque Lázaro morreu também e foi para o céu de Abraão? Por que eles ficaram separados após a morte? Não sei disto. O que é que tu achas? Eu acho que só existe dois cantos. Existe só terra e céu. Aí, da onde foi porque o Lázaro foi para o céu e o rico foi para o abismo? Segundo as Sagradas Escrituras. Isto é a Bíblia, não eu estou dizendo, a Bíblia. Sim. Continua. Ela tá com a O que Bíblia. acontece? Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Sim. O que foi que aconteceu? Eles foram julgados conforme as suas obras. Então, não tem batismo, segundo a Bíblia, que vai poder salvar eles. Eu tenho umas fontes que diz, quando você morre, segue-se ao juízo final. Em uma das cartas, não me esqueci o apóstolo, da Bíblia mesmo, disseste isto. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o rico Lázaro, o que ele pode ensinar para nós. Tá bom. Eu também tenho aqui a minha perspectiva sobre o Lázaro. Então aqui, tu lembras quando Jesus Cristo ele foi ensinar para os espíritos lá no 1 Pedro, alguma coisa. Ele foi lá ensinar os espíritos, estavam lá. Não, eu me lembro onde tu mostraste lá em Pedros que os mortos foram proclamados, Jesus Cristo proclamou o evangelho aos mortos. Foi isto? Isso, tu lembras? Sim. Sabes onde é que fica esta escritura? Lá em Pedro, Na Bíblia? acho que é 1 Pedro ou é 2 Pedro? 6, Isso, 5, é? Isso, 1 então. Pedro, capítulo 4, versículo 6. Exato. Então, quando Jesus Cristo ele fez a sua expiação, quando ele redimiu todos os seus filhos... Ai, credo. O cara tem a mão dentro. Demasiado engraçado. O menino dá uma mão dentro. Ai, que gente. Tá. Pera ainda. Ele derramou de branco de coco em cima da cama e ficou lá. Tá bom. Bem, vou continuar. Bem, quando Jesus Cristo ele fez a expiação, quando ele se sacrificou por todos nós, o que é que ele fez? Ele sacrificou por todos os nossos pecados, certo? Para nós sermos salvos, pelo arrependimento. Se nós nos arrependermos, nós podemos ser salvos. E ele ressuscitou, né? Tá bom. Então, ok, aqui, Desenhando de novo. vou desenhar outra vez. Quando Jesus Cristo, antes da expiação de Jesus Cristo, havia dois lados, né? Como tu disseste, Lázaro, ele estava no paraíso, né? E o rico estava no inferno, vamos dizer assim. E não havia maneira nenhuma das pessoas que estavam aqui ir para o paraíso, né? Porque elas eram salvas pelas suas obras, certo? Correto. Tá. Então, quando Jesus Cristo, ele expiou pelos pecados e ele expiou por todas as pessoas,
ele fez como se fosse uma ponte. Então, isto é Jesus Cristo. A ponte é Jesus Cristo. Por causa da expiação dele, todas as pessoas que estão aqui no inferno são possíveis aqui para ir para o paraíso. Porque ele tem misericórdia. É a misericórdia de Jesus Cristo que salva todas as pessoas e são capazes das pessoas que estão aqui ensinar as pessoas que estão aqui e elas voltarem aqui para o paraíso. Porque Deus é misericordioso. Então, Jesus diga Cristo, uma ele quer coisa. todas as pessoas para voltarem a Deus. Então Faz me diga uma sentido? coisa. Por que Cristo vocês não podem se batizar em nome de Satanás? Vocês podem? Como o quê? Em nome de Satanás, o cão? O cão? Ok. Capiroto. O negócio é. Vocês podem se batizar em nome do capiroto? Gabiroto? Então, a gente faz o batismo pelas pessoas, a gente faz o batismo pelos nossos antepassados. O Adorarias comentou, como a gente estava falando, como a gente faz o batismo por os nossos antepassados que vieram para essa terra e não tiveram a oportunidade de ouvir de Jesus Cristo. Satanás veio para cá? Digamos que está na terra. Ele não tem. Ele tem um corpo como a gente e veio para a terra. Aí Uma eu família, não sei, que como eu nunca tu. vi. Não, ele não veio. Então, como a gente vai poder fazer isso por ele se ele não veio aqui nessa terra e ele não passou por o que a gente está passando? Ele não viveu aqui. Mas como você Satanás? sabe o nome das pessoas que morreram sem Cristo? Exatamente, essas pessoas, eles viveram aqui nessa terra. Nós temos os registros todos. A gente tem registros. Um registro, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, uma Pode certidão de passar. óbito. Vocês podem passar, por favor, o nome de alguém? Ok, olha, por exemplo, eu quando eu fui ao templo pela primeira vez, eu fiz o batismo pela minha bisavó. O nome dela era Joaquina Maria de Azevedo. Gouveia de Azevedo. Ela era a minha bisavó. E ela nunca teve a oportunidade de falar sobre Jesus Cristo. Ela era muito velhinha. E quando ela nasceu, Portugal estava numa ditadura. Então, ela não tinha a oportunidade de aprender sobre Jesus Cristo. E depois ela morreu e foi muito triste, né? E ela, então, tu achas que seria justo ela não ser salva e ir para o inferno? Mesmo que ela Aí- tivesse boas obras. Aí já é uma coisa, que não digamos, ela vai ser salva aí de acordo com suas obras. As obras dela, era boa ou era má? Eu não sei, né? Ela morreu. Então, Mas eu sei que eu fiz o batismo dela. E ela agora está em paz. Ela agora consegue progredir mais. Mas- E ela pode ser salva. sobre o batismo que tu falaste, a Bíblia mostra para nós batizar em nome deles, dessas pessoas? Diz. Aonde? Vá. Abre aí em... Deixa eu ver aqui. Tem duas escrituras primeiro. Eu tenho aqui Mateus... João 3, 5. O que é que diz, sabes? João 3, 5. Lê aí para mim. Jesus respondeu, na verdade, de verdade, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, todas as pessoas precisam de ser batizadas para entrar no reino de Deus. Se as pessoas mortas não forem batizadas, elas não podem entrar no reino de Deus. Mas aí nós entramos em outro caso. Que, digamos, qual é o versículo de apoio para este? Tá bom, tenho outro aqui. 1 Coríntios 12 e 13 e 14. Hein? Coríntios? 1 Coríntios 15. Desculpa. 1 Coríntios 15. Sim, sim. O que é que diz no 12, no 13 e no 14? Calma. 15. Quinze, 12. É o quê? 15 Diz o quê? 12? Isso, diz lá. Lê aí Olha, para mim. se pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós, não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo ressuscitaste, logo vá a nossa pregação e também vá a nossa fé.
Ok, agora leu 29. De outra maneira que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Porque se batizam eles, então, pelos mortos. Então, o que é que tu entendes desta escritura? Minutos aí, peraí. Tá bom, não tem mal. Nós temos 7 razões. Eu entendi aqui, nós temos 7 razões que o batismo pelos mortos é antibíblico. Tá bom. E uma prática errada. Isto nós usamos, como nós evangélicos, nós usamos isso daí como uma prática errada. O que? Se batizar pelos mortos. Por quê? De outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Porque se batizam eles, então, pelos mortos. Aqui dá para nós entender e outras coisas. Quando Jesus Cristo morreu, ele foi ao inferno, correto? Vocês estudaram sobre isto? Continua. Cristo foi ao inferno. Chegando no inferno, ele declarou a sua vitória aos mortos. Ou seja, naquele momento, quem estava no inferno foi salvo? Não sabemos? A dúvida que eu quero tirar é esta. Não, por quê? Porque já estava condenado de acordo com suas obras. Então, o batismo, uma das primeiras razões para o batismo dos mortos, pelos mortos ser errado é esta. Após a morte, segue-se ao juízo final. A própria palavra do Senhor diz e repete muitas vezes. Tá, Melquisedeque, então onde é que está a graça? Onde é que está a misericórdia de Deus? Aí já é diferente. A graça não é derramada em apenas viu Jesus. A graça foi derramada para exemplo. Os 10 mandamentos, nós falamos sobre, correto? Uhum. Naqueles 10 mandamentos, todo que cumprisse os 10 mandamentos era salvo. Ainda não. Necessitavam que Cristo morresse na cruz do Calvário para a graça ser derramada para quem seguiu a lei, para quem teve boas obras, poder ser salvo. Isso não teve em batismo. Exemplo, Jesus Cristo se batizou por algum morto? Não. Aí nós vamos batizar para quê? Se o próprio Deus... Então, mas... Se o próprio Cristo não se Melquisedeque. batizou, porque nós vamos se batizar pelos mortos? Se Melquisedeque. na verdade a Melquisedeque. graça do Senhor já é o suficiente. Melquisedeque, há muitas coisas que nós precisamos entender fora de Jesus Cristo, fora da Bíblia. Nós temos que abrir os olhos e abrir o nosso coração para entender mais coisas. Literalmente, os versículos que tu leste em 1 Coríntios e em João dizem que se os mortos ressuscitam, por que não fazer o batismo por eles? Nós não estamos aqui para dizer que tu estás errado e nós não estamos aqui para dizer que nós estamos errados. Nós só queremos dizer para ti que Deus é misericordioso. Deus ama todos os seus filhos. Todos os seus filhos, até aqueles que fizeram mal. Até aqueles que fizeram más obras. E é por isso que Deus é misericordioso. É por isso que Deus dá a graça de Jesus Cristo e a expiação de Jesus Cristo, que ensina que todos os que se arrependerem, todos os que tiverem uma mudança de coração, podem ser salvos. Porquê é que Jesus Cristo não tiraria as pessoas do inferno? Se eles realmente tivessem uma mudança de coração. É por isso que nós temos a expiação de Jesus Cristo, para nos salvar do pecado, para nos salvar da morte. É por isso que Ele ressuscitou, é por isso que eles também precisam da salvação. O trabalho no templo é só para fazer a salvação por eles, porque eles não tiveram oportunidade nesta vida. Como tu leste em João, todas as pessoas precisam do batismo para entrar no reino de Deus. Sem o batismo, ninguém pode entrar no reino de Deus. E nós queremos todas as pessoas para entrar no reino de Deus. Então, eu não vou discutir mais contigo se é dizer que tu estás errado ou que eu estou errada. Nós estamos aqui para dizer que Deus ama todas as pessoas e para tu entenderes melhor o que nós acreditamos. Então, se tu tiveres mais alguma dúvida, nós queremos responder, mas não vamos ficar aqui a discutir se é verdade ou não. Porque tu leste na Bíblia. Sim, Tu leste na Bíblia que era verdade.
Mas é Mateus 7, 21, 23. Poderia só ler para mim? E nós vamos para Lembro. outro. Mateus, Mateus 7, 21 e 23. tá, Sister Sorrentina, ela vai ler. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me pedirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. O que vocês entenderam da leitura? No caso que eles entenderam. Quer explicar? Na verdade, não. Bem, O que eu entendi. Opa! vai. Desculpa. A ler. O que eu entendi. Opa! Esqueceram meu nome. O que eu entendi é que aquele que faz as coisas em nome de Jesus Cristo, mas não busca com coração a Ele, não é honesto, não faz aquilo realmente como Ele falou. Ele não está realmente seguindo a Ele. Ele está buscando fama, alguma outra coisa. E eu gosto muito do que as sisters elas falaram sobre batismo. Porque Deus, Ele é um Deus de duas coisas. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de justiça. Sim. Então, Ele nunca mente. Nas escrituras que ela mesma leram, que está na Bíblia, que é o livro sagrado, ela fala que todas as pessoas, elas precisam do batismo para ser salvas. Não pode ter exceções, né? A misericórdia de Deus, ela não quebra a justiça. Então, se todo mundo precisa de batismo, as pessoas que não tiveram a oportunidade de se batizar, pela justiça também, elas vão ter essa oportunidade, né? Até Moisés. É a justiça. Até Moisés. Que tem Moisés nessa conversa? Ele morreu sem ser batizado. Pronto. E quem disse que ele não foi batizado? Rapaz, até onde eu sei, eu não vi passagem bíblica que relata Moisés sendo batizado. A menos que alguém tenha... Eu também não vi. Eu não vi passagem bíblica falando que ele foi pro banheiro. Será que ele foi na vida dele? Ah, mas por... Realmente não por dá pra banheiro- saber. Assim, digamos, pro banheiro eu sei que ele não foi. Agora pro Rio Jordão... Rio Jordão não. Rio Nilo, ele tomou um pedacinho de banho lá, não é não? Mas ele não foi batizado. A Bíblia relata que ele tomava banho, né? Ou ele foi fazer o que lá no Rio Nilo? Oxi. Tá bom, meu Zedek. O negócio é, dizer que o que o Elder Arias está tentando falar é que talvez só não foi registrado isso. Agora, você poderia me dizer quem é um profeta... Agora, saindo do assunto. Quem é o profeta de vocês, que vocês dizem? O profeta hoje é o profeta Russell M. Nelson. Ele é um profeta chamado por Deus, ele é uma pessoa chamada por Deus para liderar e guiar todo o mundo. E ele é o presidente da nossa igreja e ele fala com Deus para receber inspiração para também nos ensinar. Mas se o profeta atual é considerado infalível em suas orientações, em suas ajudas que ele dá ao povo, como você reage à situação em que ele dá conselhos ou direção que pareça estar discordando com os princípios previamente ensinados? Olha, eu nunca disse que ele era infalível, tá? Ele é um homem ainda. Ele Mas não é perfeito. Mas, tem casos que às ele vezes fala diz com- que ele é infalível. Já vi casos. Quê? Já vi casos que dizem que ele é infalível. Foi escolhido por Deus, digamos que difícil afastar do pecado. Infalível pra mim é isto, não peca. Mas a gente nunca falou que ele é. Não Quem? todos. A gente. Nenhum de nós. Exato. Então, nenhum de nós falou isso. Mas tem ele pessoas... ainda é um homem. É por isso que ele tem 2 conselheiros e 2 apóstolos para todos unidos conseguirem perceber e decidir coisas. Ele é um homem, ele ainda peca. Mas ele, mesmo assim, ele é escolhido por Deus para liderar.
e para dar inspiração para nós. E nós sabemos que tudo que sai da boca dele é a palavra de Deus. Mesmo ele pecando, mesmo ele não sendo perfeito, ele tem a inspiração de Deus e ele sabe o que está a fazer. Então, é nisso daí que eu chamo infalível, é nunca errar nas suas palavras. Entendeste? Agora, Sim. eu não entendo um pouco sobre a LGBTQI+. Vocês podem explicar um pouquinho sobre isso para mim? Como vocês aceitam? Vocês aceitam esse tipo de prática? Ok, eu vou dizer uma frase que vai definir tudo. Nós não aceitamos, mas nós respeitamos. O casamento foi ordenado por Deus e é entre homem e mulher que as relações devem ser feitas. Só com mulher e homem é que a obra de Deus pode continuar. É isso que nós acreditamos. Ponto final. Pronto, deu para entender um pouco sobre o que vocês falaram. Gostei muito de falar sobre isto. E agora eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre o Outro Testamento de Cristo, Jesus Cristo. Tá, antes disso, os teus amigos têm alguma pergunta? Sim, vocês têm algumas perguntas? Tem algumas perguntas, Douglas vocês? tem muitas perguntas pra fazer. Douglas tem? Não. Tem. Aldeares, precisas de ir embora? Que é? Sim, preciso. Tá bom, não tem mal. Tudo bem. Pronto. Obrigada pela tua ajuda, obrigada por estar na chamada connosco. Sim, profeta. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Suas origens, Tchau. já perguntei. Já perguntei. Ficou somente a primeira pergunta. Tá, os teus amigos têm perguntas? Sim, ele Querem queria- dizer alguma coisa? É porque nós anotamos aqui umas perguntas no computador e ele queria perguntar como vocês conciliam o conceito livre-árbitro com a ideia de um plano divino predeterminado, especialmente em relação ao destino final de todas as almas. Sobre o livre-arbítrio, certo? Sim, o livre-arbítrio. Tá bom. Bem. Não. Eu achei que você ia desenhar. Eu vou desenhar, mas... Ok. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Num português complicado. Você quer saber mais sobre o livre-arbítrio, certo? Sim, vocês conciliam o conceito de... Com vocês... o conceito da palavra livre-árbitro com a ideia de um plano divino predeterminado. Como nós especialmente em relação ao destino final de todas as nossas almas. Ok. Mais ou menos. Então, tá bom. O livre-arbítrio não é que a gente tem um plano destinado para o nosso final. Não é que a gente tem um destino final. A gente pode ter um destino final de acordo com as nossas decisões. Quando Deus apresentou o plano, que a gente pode falar mais para ti, uma parte do plano era o livre-arbítrio. Onde a gente tem o livre-arbítrio de escolha em todas as coisas que a gente vai fazendo certo ou errado. Então, com essas nossas escolhas é onde a gente vai ter um destino final. Entendi. Então, o livre-arbítrio basicamente é escolher entre o bem e o mal. É só o poder de escolha. Isto se resume em boas obras e mais obras. Correto? Sim. É o Então, poder de escolha. Isso. Entre o bem e o mal. se eu morrer com maus obras, mesmo sabendo disto, eu estou condenado? Ou Cristo vai derramar sua graça sobre o meu pecado? Tem sim. Ok, se tu morres com más obras, tu ainda tens outra oportunidade de te arrepender. De dizer, ok, eu fiz más obras, mas eu agora sei quem é Jesus Cristo e eu posso mudar o meu coração, posso mudar as minhas ações e pensamentos e Jesus Cristo vai, pelas tuas obras e pela tua fé, Ele vai derramar a graça sobre ti. Então, se arrepender depois da morte é melhor do que se arrepender na vida? Não. Tá. Mas não vai ser salvo do meu jeito? Não, porque olha, se nós nos arrependermos nesta vida, nós podemos receber o mais alto grau de glória. Se nós nos arrependermos mesmo depois da morte, nós ainda vamos ser julgados pelas nossas obras, mas nós vamos ser ainda salvos. Não se calhar para o maior, mas para cada um dos outros. A gente explicou, lembra que tinha diferentes? Sim. Então, ninguém, no caso, só quer ir pro inferno.
só vai pro inferno quem quer depois da morte, né? É basicamente aqueles que não acreditarem em Jesus Cristo e que não, Que não aceitaram aceitarem depois. Jesus Cristo, depois de o ver, é que vão para o inferno. Então, isso daí seria basicamente, né, poder associar que vai mais pessoa pro céu do que pro inferno. Todo aquele que crê. Calma, podes dizer isso um bocado mais Vai devagar? um pouquinho mais devagar. Podemos dizer que vai mais pessoa para o céu do que para o inferno. Vai poucas pessoas para o inferno e muitos para o céu. É isso? Mas Ah, isso se calhar daí, sim. isso daí já está escrito no livro de Mormon. Sim, tem muitas coisas no livro de Mormon que fala sobre o plano de salvação, que é este plano que nós estamos a falar. Então, porque o livro de Mormon é considerado uma escritura tão importante para vocês, digamos, mas algumas das passagens parecem contradizer ou diferir de outras escrituras, como a Bíblia. Porque na Bíblia diz, segundo a Bíblia, não eu, diz que lá em Apocalipse vai mais pessoa para o inferno do que para o céu. Exemplo, Jesus Cristo disse mesmo que era mais fácil um camelo passar por um fio de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ou seja, se nós for para a média do mundo inteiro mundial, nós veremos mais o quê? Mais pessoas ricas ou mais pobres? Ricos. Pobres. Sim, pobres. Não Na metade, numa classe média. Agora, conhecendo o nosso país da mundial, que é a Índia, onde ali só existem pessoas pobres, a maioria, e a maioria dali não crê em Deus. Então, ali nós possamos dizer que ali vão tudo ser salvo depois da morte, ou não? Depende do que eles aceitarem. Depende do que tu fizeres na terra. Depende das tuas obras. Não é por tu seres rico ou pobre. É rico, tá bom, vai para o inferno. É pobre, vai... Sabes? Então. Tipo, nós somos salvos pelas nossas obras e pela nossa fé. Olha, isto é o problema. Quando eu sou rico, eu tenho condição, e eu não quis aceitar Jesus Cristo agora, mas quando eu morrer, eu vou poder ter outra chance de aceitar Jesus Cristo? Aí eu estaria, digamos assim, eu estaria saindo contradizendo a própria visão de João lá em Apocalipse. Não? Eu entendi o que tu falou. Mas a Sister Azevedo falou. Quando ele aceitar, tudo que ele fez aqui nessa terra também vai ser julgado no dia do julgamento. Não vai